Boa noite, comunidade das nações. Boa noite você que está conectado conosco nesse culto, nessa quarta-feira super especial. Eu quero te dizer que é uma honra te receber aqui nessa transmissão e que nós estamos muito felizes pela sua presença. Então já começa aqui se engajando no nosso chat, porque nós temos voluntários que estão aqui servindo para tirar todas as suas dúvidas, para te conectar à igreja. Então pode conectar aqui, comenta no chat de onde você está falando. Curte essa transmissão, compartilha no grupo do WhatsApp, para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo divino que o Senhor vai derramar sobre nós, comunidade das nações. Esse é um tempo de raio-x, o nosso culto vai começar em alguns instantes e a gente tem aqui uma programação para falar para você. E começamos nessa sexta-feira, né, nós temos programação, aliás, sábado, dia 6, nós temos uma atualização ministerial sobre inclusão das famílias atípicas. Então, você que é voluntário da CN Fortaleza, no dia 6, a partir das 8 horas da manhã, esse é um convite para você estar aqui crescendo, né, em conhecimento sobre esse mundo, sobre como incluir as crianças, como incluir as famílias nessa igreja através da inclusão. E fora a inclusão, nós também temos aqui inscrições para alguns eventos que vão acontecer agora no mês de junho, e o primeiro é o Veredas Antigas, que vai acontecer no dia 19 e dia 20 de junho. Então, se você quer fazer parte, você pode acessar o nosso Instagram. Lá nós temos um Linktree que tem acesso a todas as informações. Você pode acessar, se inscrever. Inclusive, nós temos um aplicativo da CN Fortaleza para você tirar todas as suas dúvidas, enfim, se conectar de uma maneira importante, né, para o crescimento do reino, enfim. E nós também temos o Céu na Terra, que vai acontecer em agosto, no dia 7 e 8 de agosto. Então, você, mulher, esse evento é para você. É um retiro de mulheres lá no Sítio Novo Tempo, onde todas as pastoras, a nossa bispa, a Beth, vai estar lá ministrando um tempo poderoso com o tema Céu na Terra. Então você, mulher que quer viver um novo tempo, um tempo de profundidade no Senhor, né, um avanço espiritual, às vezes são quebras de maldição, né, um novo posicionamento em Deus, você está convidado para fazer parte desse retiro do dia 7 ao dia 8 de agosto. Não deixe de se inscrever. E você, jovem da comunidade, está chegando à conferência mais animada, que é a nossa conferência live, que vai acontecer no último final de semana de julho. Então, se você quer fazer parte, te convido a seguir os ministérios, o UP, o Move, o Jota, porque está sendo lançada toda semana a programação da nossa conferência, inclusive inscrições. Você pode fazer parte desse tempo da juventude da ACN Fortaleza, tá? O nosso culto vai começar em instantes, então eu te convido a se desconectar um pouco, né, do mundo virtual, né, para que o Senhor possa acessar o seu coração. Então, se você está assistindo a gente aí no celular, silencie seu WhatsApp para que você possa receber tudo que o Senhor tem para derramar nesse culto abençoado. O nosso louvor já está se posicionando, que o Senhor encontre o seu coração, o coração de um verdadeiro adorador, e que você possa apresentar ao Senhor um culto agradável. Deus abençoe você e até o final do culto com mais raio-x.
Te adoramos, Senhor. Será que você pode se colocar de pé nessa noite? Nós estamos aqui para entoar louvores ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que vive e reina para todo sempre. Nós te adoramos, Senhor. Diga isso. Toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar, enche a terra ao som da tua igreja.
puder erguer as suas mãos nesse lugar e dizer ao Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, a minha alma anseia por ti. Oh, tu és tudo que eu mais quero, Senhor. Digno é o Senhor, Ele venceu a morte, mas ressuscitou. Será que você pode erguer as suas mãos e dizer isso? Vamos dizer digno. Digno é o Senhor, sobre o trono, Ele está sentado no trono, soberano. Vou sempre te amar. Erga suas mãos nesse lugar. Elevo minhas mãos ao Cristo. Venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Erga suas mãos e vamos dizer mais uma vez: digno. Digno é. Mas No dia 6 de junho, a partir das 9 da manhã, a CN Fortaleza realiza o seminário Acolhimento e Inclusão das Famílias Atípicas. Um tempo de aprendizado e aperfeiçoamento para todos os voluntários do campus, fortalecendo o cuidado e o acolhimento às famílias atípicas. Entrada 2 quilos de alimentos. Tá chegando a hora do Farol na Roça. No dia 6 de junho, todos os campi CN estarão juntos celebrando a nossa festa da colheita. A partir das 17 horas no Colégio Jim Wilson, um tempo de alegria, comunhão e presença de Deus. Mais informações no Instagram, @farolcn Maraponga.
Atenção, homens! Não teremos o encontro Hombridade neste mês. Anota aí. Nosso próximo encontro será no dia 13 de julho, quando trataremos do tema Saúde Mental Masculina. Gente, nós fizemos esse ano 30 anos de casado, começamos bem cedinho, então a gente tem muita história para contar. E nós vamos comemorar junto com vocês o Dia dos Namorados, porque afinal todo casado tem que continuar sendo namorado. Nós queremos convidar você, vai ser uma festa, vai ser um tempo para pensar sobre casamento e conversar sobre isso. E no final nós vamos ter muitos sorteios de jantar romântico. Já pensou você vir para um culto como esse, abençoado, receber uma palavra do céu, pedir a bênção de Deus sobre o seu casamento e sair daqui e jantar Ser sorteado, hein? de grátis? Não tem nada mais barato do que de grátis. Nada. Então venha com alegria, com satisfação, divulgue, vamos ter um tempo precioso. Aprender com quem já vive experiências reais faz diferença na sua trajetória profissional. O CN Carreiras realiza o Conversando com as Carreiras, um encontro com profissionais de diferentes áreas, compartilhando aprendizados, desafios e experiências do mercado de trabalho. Dia 25 de junho às 19 horas. Inscrições no aplicativo CN Fortaleza. Entrada 2 quilos de alimentos. Vem aí o acampamento CN Kids, para crianças de 6 a 10 anos. Deus está formando crianças para todas as nações. De 3 a 5 de julho. Inscrições abertas no app CN Fortaleza. Retiro de Mulheres Céu na Terra. Inscrições no aplicativo CN Fortaleza. Chegou o tempo de subir, de ocupar os lugares altos que Deus preparou. Acampamento Farol 2026. Lugares altos. De 5 a 7 de setembro. Inscrições abertas. Uma nova missão chegou direto do espaço. Todo domingo, às 17 horas, o Planeta K está ao vivo no culto do CN Kids, com a participação das crianças e de todos os personagens. E aos sábados, às 15 horas, os episódios vão ao ar no YouTube do Planeta K. Nossa missão começa aqui. Vem! Esse foi Os nossos visitantes, sejam bem-vindos, queridos, muito bem-vindos. Gênesis capítulo 14, versículo 18 diz: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Esse é um momento de dízimo e de oferta, e que fique muito claro que o dízimo já surge muito antes da lei. Abraão, ele traz diante do sacerdote a 10ª parte de tudo que tinha. Isso nos revela algo muito importante, queridos, é que o dízimo, muito além de uma obrigação de teste de fidelidade dos filhos para com Deus, mas o dízimo é reconhecimento do muito que Ele tem nos dado. Talvez aqui nós tenhamos pessoas que estão vivendo um tempo de muita prosperidade, e eu louvo a Deus pela sua vida. Talvez aqui nós tenhamos algumas pessoas que estejam passando por um momento de muita dificuldade. Mas eu quero dizer a você, queridos, que o Senhor sempre tem uma porta. O Senhor sempre tem uma porta diante de você. E uma vez o irmão me questionou: pastor,
Eu sempre dizimei com tanta fidelidade, eu sempre dizimei com tanto prazer e tanta alegria. Mas agora está difícil de dizimar demais. Eu falei, por que você está desempregado, filho? Ele disse, não, pastor, porque eu estou ganhando muito. Eu falei, é simples, a gente resolve isso fácil. Volta a ganhar pouco. Volta a ganhar pouco. Reconhecer o cuidado que o Senhor tem conosco. Entender que o Espírito fala conosco a todo momento e a todo instante. Entender que Ele é o socorro bem presente em todo momento. Entender que Ele nos prometeu que caminharia conosco todos os dias da nossa vida. Entender quem eu era, quem eu sou e quem me tornarei, porque eu creio que o Senhor tem um futuro para nós muito melhor do que o nosso presente. Entender a fidelidade do Senhor que se manifesta toda manhã através das suas misericórdias em nossas vidas. O quão fiel eu tenho sido a Deus. Esse momento em que nós vimos à frente, hoje, claro, nem tanto vem à frente, a gente faz um Pix, a gente faz de outras formas, mas mesmo você fazendo o Pix aí no seu assento, no seu lugar, eu quero te convidar a ter um tempo com Ele. Que você não dizime e oferte simplesmente porque é um ritual natural do culto, mas porque é o seu momento de demonstrar a gratidão que há em seu coração. Dizimar nada mais é do que olhar para Deus e falar, Senhor, muito obrigado. Quem aqui poderia dizer que é grato a Deus? Será que você pode dizer, Senhor, eu sou grato a Ti? Eu sou grato a Ti. Quem de nós aqui poderia um dia imaginar numa quarta-feira, 19h30, estar sentado num culto evangélico, adorando ao Senhor? Quem de nós poderia um dia imaginar que estaríamos hoje sentados aqui assistindo o culto ao lado do meu marido ou ao lado da minha esposa? Quem de nós um dia poderia imaginar que nós estaríamos aqui no culto vendo nossos filhos adorando a Deus? Quem de nós poderia imaginar? E esse é o nosso Deus que nos surpreende e que sempre nos surpreenderá. Olha para quem está ao teu lado e diz, o Senhor tem uma surpresa para ti. Aí para a pessoa do outro lado você diz assim, se prepara. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pelo privilégio de estarmos em Tua presença. Obrigado, Senhor, porque Tu és fiel. Obrigado, Senhor, porque Tu falas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos resgatou um dia. Obrigado pelo Teu cuidado. Obrigado pelo nosso levantar. Obrigado pelo nosso deitar. Obrigado, Senhor, porque um dia Tu se entregou na cruz do Calvário pela minha, pela Tua vida. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor, um amor inexplicável, um amor incompreensível, um amor de um Pai que não decepciona. Obrigado, Senhor, pelas portas abertas. Obrigado pelas portas fechadas. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que tenho de hoje te entregar um pouco, Senhor, do muito que o Senhor tem me dado. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Venham, queridos, e venham com muita alegria usufruir desse momento tão precioso. Será que você pode dizer agora, obrigado, Senhor? Amém. Rei do meu coração, seja a minha fortaleza, fonte eterna és, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, razão do meu viver, oh minha canção. Tu és bom. Tu és bom, bom, Tu és bom, bom, Tu és bom, bom,
seja o vento a soprar, minha âncora no mar, oh, minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, oh, minha canção. Rei do meu coração, seja o vento a soprar, minha âncora no mar, oh, minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, tu és minha canção, tu és bom, oh, oh, tu és bom, oh, oh, tu és bom, oh. Diga que Ele é bom, tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás. Vamos lá, CN, vamos com muita alegria. Tu não me deixarás, Não me deixarás jamais. você não está sozinho. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Todos os dias. Não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás, até a consumação do
esse lugar com a tua adoração. Os reinos vêm, teu trono, teu nome imutável imutável Tu não muda, tu não falha. Vamos, celebre ao Senhor uma vez mais, celebre ao Senhor. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor. 1 Crônicas 21, verso 1. Satanás levantou-se contra Israel e incitou Davi a fazer um recenseamento do povo. Davi disse a Joabe e a outros comandantes do exército: vão e contem os israelitas, desde Beceba até Dan. Tragam-me um relatório para que eu saiba quantos são. Joabe, porém, respondeu: que o Senhor, pede som aqui, faz um favor, que o Senhor multiplique o povo dele por 100, ó rei, meu senhor. Não são porventura todos esses súditos do meu senhor? Por que o meu senhor deseja fazer isso? Por que deveria trazer culpa sobre Israel? No entanto, a palavra do rei prevaleceu, de modo que Joabe partiu, percorreu todo Israel e depois voltou a Jerusalém. Joabe apresentou a Davi o relatório do recenseamento do povo em todo Israel. Havia 1.100.000 homens capazes de manejar a espada, e em Judá 470.000. Joabe, porém, não incluiu as tribos de Levi e Benjamim na contagem, pois a ordem do rei lhe parecera absurda. Essa ordem desagradou a Deus, por isso ele puniu a Israel. Então Davi disse a Deus: pequei gravemente com o que fiz. Agora te imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. O Senhor disse a Gádio, o profeta de Davi: vá dizer a Davi, assim diz o Senhor, eu dou a você 3 opções, escolha uma delas, e eu executarei contra você. Gade foi a Davi e disse: assim diz o Senhor, escolha entre 3 anos de fome, 3 meses fugindo dos seus adversários, perseguido pela espada deles, e 3 dias da espada do Senhor, isto é, 3 dias de praga, com o anjo do Senhor assolando todas as regiões de Israel. Decida agora como devo responder àquele que me enviou. Davi respondeu: é grande a minha angústia, prefiro cair nas mãos do Senhor, pois é grande em sua misericórdia do que cair na mão dos homens. Então o Senhor enviou uma praga sobre Israel, e 70.000 homens de Israel morreram. Deus enviou um anjo para destruir Jerusalém. Quando, porém, o anjo ia fazê-lo, o Senhor olhou e se arrependeu de fazer essa catástrofe. E disse ao anjo que destruía o povo: basta, detém a mão. Naquele momento o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o jebuseu. Davi olhou para cima e viu o anjo do Senhor entre o céu e a terra, com a espada na mão, erguida sobre Jerusalém. Então Davi e as autoridades de Israel, vestidos de pano de saco, prostaram-se com o rosto em terra. Davi disse a Deus: não fui eu que ordenei contar o povo, não fui eu que pequei e fiz mal. Estes não passam de ovelhas, o que eles fizeram? Ó Senhor Deus, que o teu castigo caia sobre mim, sobre a minha família, mas não sobre o teu povo. Depois disso, o anjo do Senhor mandou Gade dizer a Davi:
que edificasse um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi foi para lá em obediência à palavra de Gade, tinha falado em nome do Senhor. Araúna estava debulhando o trigo, virando-se, viu o anjo e seus 4 filhos que estavam com ele e se esconderam. Nisso chegou Davi, quando Araúna viu, saiu da eira, prostou-se diante de Davi com o rosto em terra. Davi lhe pediu: ceda-me o terreno da sua eira, para eu edificar um altar em honra ao Senhor, a fim de que cesse a praga sobre o povo. Venda-me o terreno pelo preço justo. Araúna, porém, disse a Davi: que o meu senhor rei fique com ele e faça o que parecer bom aos seus olhos. Eu darei bois para o holocausto, o debulhador para servir de lenha e o trigo para oferta de cereal. Tudo isso eu dou a ti. O rei Davi, porém, respondeu a Araúna: não, faço questão de pagar preço justo. Eu não darei ao Senhor aquilo que pertence a você, e nem oferecerei um holocausto que não me custe nada. Então Davi pagou a Araúna 600 ciclos de ouro pelo terreno. Davi edificou ali um altar ao Senhor, ofereceu holocausto e oferta de comunhão. Davi invocou o Senhor, e o Senhor lhe respondeu com fogo, e veio do céu sobre o altar de holocausto. O Senhor ordenou ao anjo que pusesse a espada na bainha. Nessa ocasião, Davi viu que o Senhor lhe havia respondido na eira de Araúna, o Jebuseu, e passou a oferecer sacrifício ali. Até aí, queridos, antes de eu orar, eu queria pedir que abaixasse um pouco aqui, colocasse o som aqui do lado, que está dando microfonia no meu ouvido. Antes de eu orar, hoje nós vamos olhar para algo incrível, porque às vezes a gente acha que Deus escolhe coisas por alguns motivos, Ele escolhe algumas coisas por motivos completamente diferentes que nós achamos. Assim, eu queria falar sobre o motivo pelo qual Deus escolheu um pedaço de terra para colocar o templo ali. Por que Deus escolheu um pedaço de terra para colocar o lugar da glória Shekinah de Deus? Por que Deus escolheu o lugar? Como Ele escolheu? Qual foi o critério que Ele escolheu? Para dizer assim: aqui vai ter o Santo dos Santos. Aqui eu vou responder como a oração de Salomão, quando dedicou o templo. Todas as orações que foram feitas nesse lugar serão respondidas. Qual o critério que Deus usou para colocar a glória dele manifesta, contínua na terra, em um local? Uma razão parece óbvia, que foi o sacrifício de Abraão, de Isaac, a oferta de Abraão, de Isaac, e Deus escolheu aquele lugar. E houve outra razão, são duas razões, e o texto mostra duas razões pelas quais Deus escolheu um local para colocar o templo. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, eu quero pedir a sua instrução do alto, eu quero pedir a graça do Senhor sobre nós hoje aqui, pedir a direção, pedir a instrução, pedir que o Senhor manifeste a sua vontade de maneira livre, que o Senhor tenha liberdade de falar, que o Senhor tenha liberdade de expressar suas opiniões, os seus argumentos, Deus, a sua verdade. E peço, Deus, que pelo poder da Tua palavra o Senhor nos aperfeiçoe, nos molde, o Senhor nos coloque a mão em nós, como o oleiro não desiste do vaso que se desfaz na mão dele. O Senhor mantenha-nos pressionados nas Tuas rodas, mantenha-nos, ó Senhor, transformando-nos dia após dia, e que hoje essa palavra seja a ferramenta disso. Nós pedimos isso em nome de Jesus, amém, amém. O texto mostra que Satanás queria uma ocasião contra Israel. Ele quer destruir o povo de Deus, ele quer acabar com a herança de Deus. E quando Satanás se levantou contra Israel, ele não veio com um exército inimigo, ele não levantou imediatamente os filisteus, os amonitas,
os moabitas ou os sírios. Ele não começou cercando Jerusalém por fora, ele começou trabalhando por dentro. O texto diz assim: então Satanás levantou contra Israel e incitou Davi a levantar um censo em Israel. Quando o diabo quis atacar Israel, matar seus cidadãos, ele usou uma inclinação do coração de Davi. Às vezes o maior ataque contra o povo não começa nas fronteiras, mas no coração de alguém que está dentro. O inimigo nem sempre precisa destruir a muralha quando ele consegue alterar o coração. Ele não precisa destruir os portões quando ele pode alterar o coração de quem guarda os portões. Ele não precisa destruir e contra a família quando ele altera o coração de alguém que está na família. Ele não precisa vir contra a igreja quando ele altera o coração de uma parte da liderança. Ou num trabalho, quando ele vai lá e inclina o coração de alguém no trabalho. Quando o diabo quer destruir uma família, ele começa mudando o coração de alguém dentro de casa. Ele semeia a frieza onde havia afeto, o orgulho onde havia humildade, o silêncio onde havia diálogo, a suspeita onde havia confiança, o ressentimento onde deveria haver perdão. Uma casa pode resistir muitas pressões externas. E é interessante que quando o diabo se levanta contra uma casa e é de fora para dentro, às vezes a família se torna mais forte, mais unida. Mas dificilmente uma família permanecerá de pé quando o coração de alguém daquela família começa a se inclinar às tentações, à influência de Satanás. Quando o inimigo quer destruir uma igreja, ele sempre não começa levantando perseguição de fora. Às vezes começa inflando a vaidade, a competição, a comparação, a ambição, a ofensa, o ciúme, o orgulho espiritual, a disputa por posição, a perca da dependência de Deus. Uma igreja pode ser profundamente ferida quando a sua comunhão interna é contaminada. O ataque externo, como eu disse, pode fortalecer a unidade interna, mas a divisão interna, o coração de alguém corrompido, destrói o Israel de Deus. É por isso que o texto que a gente leu em 1 Crônicas 21 diz: Satanás se levantou contra Israel, mas quem ele toca é Davi. O alvo era Israel, mas a brecha estava no coração do rei. O dano seria coletivo, mas a incitação é pessoal. Por isso, querido, cuide dos corações das pessoas que estão ao seu redor. Porque quando o inimigo, ele corrompe o coração de alguém, seja na sua família, seja no seu grupo, seja no seu grupo de trabalho, é a estratégia dele de fazer com que todo mundo venha sentir através de um coração corrompido. Foi assim com Adão, a palavra semeada, a dúvida colhida, o desejo despertado. Foi assim com Caim, vencido pela inveja. Foi assim com Cã, quando Israel foi derrotado porque alguém corrompeu o coração. Foi assim com Judas. É por isso que Jesus em Marcos 7, 21, 23 diz: porque dentro do coração dos homens é que procede todos os maus desígnios. Prostituição, Jesus diz, prostituição, furto, homicídios, os adultérios, a avareza, a malícia, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males de Jesus vêm de dentro do coração do homem. O coração do homem é o campo de batalha. E antes da decisão virar uma tragédia pública que Davi fez aqui, às vezes ela foi nutrida nas inclinações secretas. O inimigo prefere corromper do que confrontar. Ouça bem. E esse é o problema de muita gente que gosta de trabalhar com guerra espiritual, levantar a mão, repreender o diabo, dizer que ele está vencido em nome de Jesus. Ele não entendeu que o inimigo prefere corromper que confrontar.
Porque o confronto externo desperta a nossa vigilância. Você vai para o jejum, você vai para a oração, mas a corrupção interna, disfarçada de pensamento, de prudência, de direito, de estratégia, de justiça própria, é isso que o diabo trabalha. Satanás não disse a Davi: destrua de Israel. Ele apenas incitou o coração de Davi a ir na sua vaidade. Como quedas começam, irmãos? Não com propostas monstruosas, mas com ideias aparentemente justificáveis. Quedas começam dessa forma. O problema não era simplesmente contar as pessoas. Sim. Porque todo esse problema aconteceu porque Davi quis contar o povo de Israel. É interessante que Deus já havia ordenado um censo lá, através de Moisés. Então, assim, contar o povo não era o problema, mas é a motivação por trás daquele censo. Em Êxodo capítulo 30, quando Deus manda contar o povo, é interessante que quando Deus diz assim: quando fores fazer o censo em Israel, olha só que interessante, segundo o número deles, cada homem de Israel terá que fazer uma oferta ao Senhor. Para o quê? Para o orgulho de Israel não se erguer, não se levantar. O que Deus estava dizendo assim: olha, quando vocês souberem o número dos homens, vocês vão achar que é a sua força que vai vencer. Então, para mim contar o povo, vocês vão ter que sacrificar. Cada homem vai ter que sacrificar, para entender que quem vence a guerra não é um número, quem vence a guerra é o Senhor. Irmãos, celebra o Senhor isso. Depois do censo de Davi, que ele fez, veio uma praga a Israel. E por isso nós entendemos que o pecado de Davi foi duplo. Interiormente, o orgulho, a autoconfiança, a dependência da força militar e a desobediência das instruções divinas. Davi havia vencido, irmãos, na vida toda, ele havia vencido as guerras por dependência de Deus, contra Golias, contra exércitos, quando fugia de Saul, Deus lhe dava vitórias improváveis. Mas o censo parece revelar uma pergunta escondida do coração: quantos soldados eu realmente tenho? Qual a minha força realmente? Nesse mundo, enquanto se prega muito, se ensina muito para você confiar no seu taco, para você confiar no seu dom, para você confiar no que tem. Aqui, Deus está dizendo: você pode fazer o censo por administração, mas entenda que a vitória vem do Senhor. O coração dele começou a descansar nos recursos visíveis, não nos invisíveis. O censo que Davi mandou era para satisfazer um senso de alívio, de autoconfiança. É como se ele estivesse confiando na dimensão da sua força, no alcance do seu governo. E é por isso, irmãos, que quando ele pede o censo, Joabe, que era um homem carnal, olha, no governo do tempo todo de Davi, eu acredito que não houve um homem mais carnal que Joabe. E o carnal viu o problema do espiritual. Joabe não era um homem espiritual, mas às vezes a motivação está tão contaminada que até o ímpio vê que nós nos afastamos da nossa dependência de Deus. Irmãos, o mundo vê nos nossos olhos quando nós dependemos de Deus. As pessoas, a nossa forma de falar, a nossa forma de expressar, a maneira com que nós agimos, o mundo vê, até o mundo percebe quando um crente se afastou da dependência de Deus. Até o mais carnal percebe quando a pessoa está confiando na sua força, no conhecimento que tem. O censo não contou as mulheres, nem crianças, nem idosos. Por quê? Porque a preocupação de Davi é quem estava pronto para a guerra.
Ele não estava querendo estatística, ele estava querendo segurança. A tentação mais profunda é a autossuficiência. Quando Davi era jovem, dependia de Deus, porque não tinha alternativa. Agora eu pergunto a alguns aqui, existiram momentos na sua vida que você dependia de Deus porque não tinha alternativa. Hoje, para alguns aqui, você tem alternativa. Vamos ser claros, você não precisa tanto de confiar em Deus no ambiente do trabalho porque você já é um profissional. Tanto porque você construiu uma carreira, tanto porque você vê a sua família estabilizada. A pergunta é que quando você tem outras alternativas, será que você vai dominar o seu coração e dizer assim, mesmo que eu tenha muitas alternativas, a minha única alternativa é confiar em Deus. A minha única alternativa é falar, eu me esforço, mas Ele que faz. Assim, é a minha força, mas é a providência dEle. É a minha energia, mas o resultado vem das mãos dEle. Alguém pode celebrar o Senhor hoje aqui? Era interessante que essa tentação desses anos finais de Davi não foi na pobreza, não foi na ausência de recurso. A fragilidade dele aqui é a sensação de segurança. E é isso que nós precisamos guardar no nosso coração. Quando a gente tem uma sensação de segurança. Há tentações que não nascem da falta, mas nascem da abundância. A Bíblia diz que o homem não é provado, irmãos, quando ele passa dificuldade. A Bíblia diz que o homem é provado com os louvores. É quando alguém celebra. É quando alguém diz que você é incrível. É quando alguém diz que você é um bom profissional. É quando alguém diz que a sua empresa vai bem. É quando algumas pessoas te elogiam. É isso que testa o nosso coração. Porque os desafios podem nos ensinar a dependência de Deus. Irmãos, às vezes a gente quer medir, quer controlar, quer calcular, quer garantir para nos dar uma falsa sensação de controle. Por isso, depois que os números chegaram, olha só, Joabe foi contra a vontade, contou os homens de Israel e não contou tudo, porque Joabe no coração disse, isso é loucura. A gente sempre lutou dependendo de Deus. E agora Davi está querendo lutar confiado em números. A gente sempre dependeu do Espírito Santo. E agora Davi está querendo depender da matemática. E Joabe, e ele traz os números. Ele vai e diz, olha, tem 1.100.000 homens em Israel, e 470.000 homens em Judá. E aí a Bíblia diz, ele não contou 2 tribos. E a Bíblia diz que quando Davi ouviu aquilo, o coração dele caiu. Era como se ele, quando ele ouviu os números, ele entendeu. Ele entendeu que ele tinha deixado de confiar em Deus. Ele enxergou que ele estava buscando segurança e não fé. No começo da vida, Davi sempre dependia de Deus. E esse episódio aqui, irmãos, não condena planejamento. Eu não estou aqui condenando o seu planejamento, nem organização, nem administração, nem responsabilidade. O problema não é contar. O problema é confiar naquilo que foi contado. O problema não é abrir, porque tem gente obcecado, né? Eu já aconselhei pessoas que eles dizem que abre a conta, assim, 15 vezes no dia. Você já conheceu alguém aqui, sim? Como se algum dinheiro fosse entrar. Assim, vou olhar de novo. Está mais fácil de sair, irmão, do que entrar. Assim, mas tem gente que tem essa obsessão. De alguma maneira quer medir os recursos. E quer transformar os recursos como base da sua segurança. O problema não é saber o que tem. O problema é esquecer de quem sustenta você. Irmãos, quem sustenta você? Ao invés de a gente falar o que Deus fará, a gente fica pensando o que esses recursos vão conseguir fazer.
Por isso, uma das perguntas espirituais mais importantes é o que está crescendo dentro de mim? É dependência ou independência? No início da vida de Davi, ele era um homem corrigível. Você se lembra quando ele ia matar o marido Nabal, o marido de Abigail? Está lá em 1 Samuel capítulo 25, e Abigail veio, e ele estava irado, ele queria matar, porque aquele homem também era um homem mau, e ele queria matar o homem, e a mulher desceu, e a mulher fez ele mudar de cabeça. Né? Lá em 1 Samuel 25 diz, bendito seja o Senhor, a mulher diz, e que hoje me impediu de derramar sangue, porque eu ouvi o teu conselho. Ele ouviu o conselho lá atrás, mas agora ele não ouvia mais conselho. Ele não ouviu o conselho de Joabe. Quando Joabe ouviu que era para fazer o recenseamento, o que ele disse? Multiplique o Senhor 100 vezes mais, rei, mas não faça isso. Não é incrível? Um ímpio, já pensou uma pessoa que nem caminha com Deus, falar para você assim, você costumava falar mais de Deus no trabalho, você costumava orar mais quando ia fechar negócios, você costumava apresentar a Deus mais as suas coisas. Não é incrível? O ímpio, ele olhar para você assim e falar assim, olha, em outra época da sua vida eu via a marca mais de Deus em você, e agora você está aqui confiando na sua força, na sua energia, e não está confiando em Deus como você costumava confiar. Mas a diferença, irmãos, e Davi, é que em outra hora ele ouvia conselhos, mas agora ele não ouve mais. Quando ele estava irado, ele ouviu o conselho de uma mulher. Mas é interessante que uma pessoa irada pode ouvir um conselho. Uma pessoa triste, às vezes consegue ouvir um conselho. Uma pessoa ferida, às vezes ouve um conselho. Uma pessoa confusa, às vezes ouve um conselho. Mas uma pessoa orgulhosa, ela não ouve. Porque ela cria a sensação como se não precisasse de conselhos. Irmãos, ele perdeu momentaneamente a capacidade de ouvir conselhos. E ele chega a um ponto de todo mundo ao redor dele enxerga os riscos, mas ele não consegue enxergar. O jovem Davi dizia, fale, mas o rei Davi dizia, faça. Um dos perigos do sucesso prolongado é isso, irmãos. Quanto mais vitórias você acumula, mais fácil acreditar que as suas decisões não precisam ser mais examinadas. Quanto mais sucesso você tem, mais difícil é enxergar quando você erra. Por isso, uma das maiores evidências de maturidade espiritual não é a capacidade de dar conselhos, porque a pessoa pensa, quando o indivíduo se torna maduro espiritual, ele pode dar conselhos, mas a capacidade de continuar recebendo conselhos. Continuar ensinável. Quando você continua ensinável, você continua protegido. O que torna esse episódio, irmãos, do censo impressionante, é que não é apenas o pecado de Davi, porque ele peca, algo horrível acontece, mas quando ele percebe que ele tinha feito uma burrada, antes até do juízo de Deus vir, mas quando chegou o recenseamento, quando Joabe entregou os papéis dizendo assim, esse é o seu tamanho, esse é o tamanho do seu exército, quando ele leu, a Bíblia diz que o coração dele se abateu na hora. E isso é o que faz de Davi um homem tão incrível, é a rapidez, a velocidade como a consciência dele reage aos erros. A velocidade. Davi errou? Sim. Não ouviu o conselho? Sim. Deu um ápice de orgulho? Sim. Ignorou os conselhos? Sim. Tomou a decisão errada? Sim. Mas ele se
sentiu quando o coração dele se afastou de Deus. O número chegou, mas a conta que chegou também foi a conta no coração dele. Ele enxergou ele enxergou o que ele não conseguiu enxergar nesse processo todo. Os números que Joabe trouxe se transformaram num espelho para ele. E ao ouvir da grandeza do seu reino, ele também entendeu a grandeza da sua presunção. Naquele instante a sua consciência despertou. Que bonito. Sem um dedo, sem nada, sem ninguém. A consciência dele despertou na hora. E essa é uma boa pergunta para nós, os servos de Deus. Se a nossa consciência não está tão cauterizada que a gente não percebe mais nossos erros. Se a gente continua sensível às nossas falhas. Se a gente ainda continua sensível quando a gente erra, sem precisar ninguém de chamar atenção, só você cair em si como ele caiu. Essa é uma das maiores evidências da presença de Deus na vida de alguém. Não é a ausência de erro, mas a incapacidade de permanecer confortável no erro. Não há conforto para nós no erro, nem no orgulho, nem na presunção, nem na arrogância. Irmãos, o Espírito Santo que habitava em Davi não permitiu que ele ficasse confortável naquela posição. E que o Espírito Santo que habita em nós não nos permita estar confortável em erros, em falhas, em más decisões, que muito rápido a gente olha e diz assim, errei. A gente deu uma palavra dura e você volta, errei. Você foi lá e entrou numa bola dividida que não precisava você dizer, eu errei. Você foi lá e deu uma palavra de presunção, de arrogância e você diz, errei. Que o seu coração seja circuncidado, que a sua alma não seja cauterizada, que você seja sensível à voz do Espírito Santo, hoje e sempre, em nome de Jesus. Por isso, irmão, aquele peso que Davi sentiu não era culpa, era a graça de Deus. Era Deus se recusando a abandonar ele à sua cegueira. Obrigado, Deus. Porque de vez em quando Deus vai lá e nos fecha o coração e não nos deixa permanecer no erro. Vai lá e fecha a nossa alma e nos entristece para a gente acordar e não continuar. Existem pessoas que o maior problema delas não é porque elas erraram, o maior problema é que elas não sentem mais o peso do pecado, que elas não sentem mais a ferida do erro, elas não sentem mais assim, o chamamento espiritual de despertamento. O perigo é quando a consciência deixa de reagir e quando o erro se torna normal, quando a queda não nos causa mais dor, quando a voz da consciência se torna um ruído distante. E quando o seu coração não sangra mais pelo pecado. Ei, irmão, não tem ninguém perfeito aqui. Nenhum de nós. Mas se a gente responder ao Espírito Santo rápido, irmãos, nós não vamos continuar no erro. O coração imperfeito, irmãos, cai, mas se levanta. O coração endurecido cai e se acomoda. O imperfeito se entristece. O endurecido se justifica, mas o imperfeito corre para Deus, enquanto o endurecido corre para as desculpas. Talvez esse é o contraste que Davi tem com aquele rico da parábola lá de Lucas 12. Ele bate no coração e diz assim, minha alma, tu tens muitos depósitos, muitos bens, descansa, bebe e celebra. Mas o coração dele não desperta. E é por isso que naquela noite vem uma voz do céu e diz, louco, essa noite você vai morrer. E para onde você vai? Davi não, quando ele percebeu o erro, ele foi para o chão. O maior perigo não é quando alguém peca, o maior perigo é quando alguém consegue pecar sem sentir o peso do pecado. Então ele sente, e Deus envia um profeta. Ele sente, errei, pequei, Senhor, e Deus envia um profeta.
Quem não ouve a voz da sabedoria vai acabar ouvindo a voz da correção. Quem não se ajusta aos princípios vai acabar se ajustando nas consequências. Quem não aceita a advertência que chega suave vai precisar enfrentar o peso do juízo. E é por isso que o coração de Davi o acusou. E o profeta Gade, que era o profeta de Davi, vem chegando. Observe a progressão histórica aqui. Primeiro Deus fala através de conselho, e tem muita gente que acha que Deus não fala, Deus fala através do conselho. Segundo, e ele não ouve. Aí Deus fala através da consciência, ele vai e toma posição, enfim Deus fala através do profeta. O profetismo é essa última fronteira de alinhamento. E o texto diz que veio o profeta Gade e falou assim: olha, você pecou horrivelmente contra Deus, e o juízo vai vir, você foi aconselhado, várias pessoas ao seu redor disseram para não fazer, você não quis ouvir, então você tem 3 opções. Você vai passar 3 meses sendo consumido pelos seus adversários, ou seja, o seu inimigo vai te vencer em todas as guerras durante 3 meses. Israel vai passar 3 anos de fome, ou vai ter 3 dias de peste que Deus vai enviar um anjo. Então, é uma cena impressionante, irmãos. Não é impressionante? O homem que quis medir a sua força, agora descobre o quanto frágil é. O homem que quis descobrir o quanto era grande, de repente descobriu o quanto era frágil. O homem que queria controlar o futuro, descobriu que não controla mais nada. O homem que contou os seus soldados, agora vai ter que contar os seus mortos. Então Davi responde algo extraordinário. O que ele responde? Ele diz: olha, apesar do pecado, Davi conhecia o caráter de Deus. Então ele não escolhe os inimigos. Ele diz: longe de mim cair na espada dos meus inimigos. Os homens são cruéis, os homens são sem compaixão, e ele não escolhe a fome prolongada de 3 anos para não matar as pessoas mais sensíveis, menores de Israel. Então ele escolhe cair na mão de Deus, 3 dias de mortandade. E é isso que é bonito, gente, de Davi. Ouça bem, Davi não escolhe fugir das consequências. Tem muita gente que ora assim: ai Deus, por que está acontecendo na minha vida? Quando sabe por quê? Às vezes está colhendo uma consequência. Davi não está fugindo de consequência. Ele não está pedindo imunidade. Ele está pedindo misericórdia. Ele diz: eu quero cair na mão de Deus. Mas ele não está fugindo. A disciplina de Deus é ser dolorosa, mas a ausência de Deus é muito pior. Irmãos, o juízo de Deus pode ferir, ok? Mas o abandono de Deus destrói. Por isso ele diz: eu quero cair na mão de Deus. A correção de Deus pode te fazer chorar, mas a distância de Deus pode fazer morrer. Ele diz: eu quero cair na mão de Deus. Ele diz por quê? Porque Deus é misericordioso. E é impressionante que ele não pede para não colher, irmãos, o que ele plantou. Essa é a diferença entre arrependimento e remorso. Quando você vê uma pessoa que errou e não quer colher o resultado do que errou, é remorso, não é arrependimento. Porque arrependimento é dizer assim: eu errei, eu vou amargar agora, vai ser difícil de colher, mas eu preciso do Senhor, Deus, para passar esse tempo, essa estação. E tem gente aqui passando uma estação assim, difícil, porque o orgulho nos obriga a aprender pelas consequências. E é duro, irmãos. O anjo saiu e começou a matar pessoas em Israel. 2 dias de mortandade, 70 mil homens, um juízo, o juízo. Mas é incrível, irmãos, que quando
o juízo está vindo, e tem pessoas aqui passando por um tempo assim, más decisões te fizeram estar passando por essa estação, más escolhas, más companhias, más conversações, está passando por um tempo porque consequências de não ter buscado a Deus mais para algumas decisões. Mas é interessante que foi morrendo gente em Israel, morrendo. Quando Deus, o anjo da morte, foi entrar em Jerusalém, Deus disse: basta. Não é incrível? Deus mesmo diz. Deus conhece o ponto exato em que a disciplina cumpriu o seu propósito. Deus conhece o ponto exato que a correção tem que parar. Por isso, irmãos, você que está dizendo hoje aqui que eu não aguento mais, eu quero dizer, Deus sabe a hora de mandar parar essa dor. Deus sabe a hora exata de parar esse tratamento. Deus sabe a hora exata. O anjo da morte já ia entrar em Jerusalém e Deus disse: basta, basta. Deus conhece o limite da disciplina, porque Deus não está te destruindo, Deus está te reorganizando. Deus não está te destruindo, Deus está trazendo o seu coração. Disciplina é para restaurar e para transformar, não é para destruir. E por isso hoje, profeticamente, eu digo para você, eu estou ouvindo um som do céu dizendo: basta. Hoje acaba essa estação na sua vida. Porque o inimigo te destrói porque te odeia, mas Deus te corrige porque ama. Basta! Basta! Eu sinto no meu espírito que pessoas que estavam vivendo uma estação por causa de más escolhas, hoje Deus está dizendo: basta, foi até aqui. Você viveu um tempo de reorganização, um tempo de disciplina espiritual. Deus mostrou para você que essas decisões não podiam ser tomadas, mas Deus está dizendo: até aqui, hoje acabou, e hoje começa um tempo de favor e de graça. Alguém aí me ajuda e celebra ao Senhor. Eu vim aqui para dizer que a disciplina de Deus está sob controle, não é uma vara infinita. A sua dor está sob controle, a colheita está sob controle, a correção está sob controle. Deus vai até um certo ponto e Deus não vai amar além, porque Ele estava tratando o seu coração. Mas hoje o céu disse: até aqui, cumpriu o propósito, basta. Tem alguém que recebe essa palavra profética aí? Basta! Basta! O apóstolo Paulo diz lá em Coríntios capítulo 10, que não sobreveio nenhuma tentação e nenhuma provação que não fosse humana. Chega um momento, em Salmo 103, verso 13 diz: como um pai que compadece do filho, assim o Senhor compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Deus sabe o que cada um aguenta aqui, e por isso há uma voz do céu hoje: basta. Acabou. Irmãos, quando você diz: eu cheguei, eu não aguento o meu limite, eu não consigo mais caminhar, não consigo mais suportar. Deus sabe, irmãos, o quanto você consegue. Enquanto Deus não disse basta, continue de cabeça erguida, continue trabalhando, não pare, porque o basta vai vir do céu. E Deus diz: basta, retira a sua mão. Que coisa poderosa. O que estava interferindo a sua vida, hoje Deus está tirando a mão daquilo que estava interferindo. O que estava atrasando a sua vida, Deus está tirando agora a mão. O que estava, irmãos, uma coisa que entrou e você não sabe por que entrou, Deus está dizendo basta. Eu queria alguém aqui para testemunhar comigo: basta! Basta! E Deus para, e o anjo fica parado em cima de um terreno. E quando Davi vê as pessoas mortas em Israel, Davi vai chorar. E o texto é comovente, porque ele diz assim: Senhor, fui eu que pequei. Por que Israel que recebeu o peso? Não fui eu que errei? Por que morreu as ovelhas de Israel? Ele diz: que morra eu e a minha família. É interessante que as pessoas pensam isso, né? Que o seu pecado é pessoal, o seu pecado nunca é pessoal. Você peca, acha que, não, eu que pequei, eu que errei, a sua família colhe. A sua escolha é individual, mas os efeitos são coletivos.
Talvez uma das maiores ilusões do ser humano é acreditar que ele pertence a si mesmo. Nós pensamos que os nossos pecados são privados. Os nossos pecados, irmão, não são privados. A gente faz escolhas privadas, as consequências são externas, coletivas, colhidas por quem está ao nosso redor. Ninguém vive completamente para si, ninguém cai completamente sozinho, ninguém se afasta sem arrastar alguma coisa, alguém para baixo também. Você não destrói só a sua vida, você destrói a vida da sua mãe, destrói a vida do seu esposo, destrói a vida da sua esposa, destrói a vida dos seus amigos. Você, irmãos, não existe alguém independente. Davi dizendo assim: não, Senhor, eu que errei, coloca sobre mim. Como é hoje essas pessoas que dizem: a minha vida é independente, ninguém tem a ver, o erro sou eu e eu recebo a consequência. Não, não existe isso. Aqui Deus está mostrando definitivamente: não tem isso, todo mundo sofre. Todo mundo sofre. O orgulho diz assim: é a minha vida, a minha escolha, o meu direito. Mas quando Davi olha para aqueles mortos, ele vê o custo da presunção dele. O custo da presunção. O orgulho faz a gente achar que as decisões pertencem a nós. Mas a maturidade faz a gente entender que as nossas escolhas alcançam muito mais do que a gente previu. Irmãos, é por isso que influência é tão sério. Se você tem influência sobre alguém, sobre um ambiente, sobre um trabalho, na igreja, você tem que tomar cuidado. Você tem influência na família, você é um pai, você é um marido, acabou. Todo o seu grau de influência vai sofrer repercussão. Irmãos, o impressionante é que ele cai prostrado, ele chora: Senhor, o erro foi meu, o erro foi meu, o erro foi meu. Mas Deus está lá, diz: princípios não se negociam. E o homem normalmente pensa que depois de errar, ele fica prostrado na culpa, né? Mas Deus quer chamar esse homem para adoração. Quando Deus envia o profeta de novo, ele está lá chorando, Deus: levanta-se, se erga, vai lá e coloca um altar de louvor e de honra naquele terreno, lá naquele terreno de Araúna. O anjo da morte está lá com a espada desembainhada, e Deus diz: vai lá e levanta um altar. Tem hora, irmão, que a gente quer construir um memorial do nosso erro, da nossa culpa, e Deus quer construir um altar de restauração. Irmãos, Deus nos chama não para ficar prostrado lembrando do nosso erro, é levantar as mãos e adorar ao Senhor, porque em todas as coisas o Senhor vai nos fazer crescer e expandir e avançar. Irmãos, Davi estava cercado de morte, de arrependimento, de consequência, mas Deus diz para ele: levanta um altar, levanta um altar. Ei, queridos, eu estou falando aqui para pessoas que estavam carregando culpa, arrependimento, e eu quero dizer que Deus está dizendo: chegou a hora do teu arrependimento virar adoração, chegou a hora dessa culpa virar louvor, chegou a hora desse peso histórico virar, irmãos, uma resposta da terra para o céu. Chegou a hora de você construir um novo altar. Existe um momento de arrependimento, sim, mas existe pessoas que ficam tempo demais em arrependimento, tempo demais em culpa. Chegou o momento de você assumir o seu chamado, a sua vocação de honrar a Deus em todas as coisas e levantar um altar. Levantar um altar, irmãos. O orgulho derrubou, mas Deus está dizendo: a adoração vai levantar. O orgulho derrubou, mas o louvor vai levantar. E é interessante que ele vai lá e Deus diz: você vai lá e vai levantar um altar naquele lugar. E ele vai lá e chega, e está lá um homem trabalhando naquele terreno. O nome dele é Araúna. Ele diz assim: eu quero o teu terreno, por favor, eu tenho que fazer um altar para Deus. E o homem diz: não, é seu rei, eu dou para você, e dou o boi, e dou também aqui a madeira, eu dou tudo para o Senhor, e dou ainda o trigo para você oferecer para Deus. E Davi,
entende que o pecado custou caro para ele. E a adoração também tinha que custar. Ele diz assim: eu não vou oferecer a Deus nada que não me custe alguma coisa. É engraçado que o orgulho procura atalhos, mas a adoração exige entrega. O orgulho calcula vantagem, mas a adoração calcula rendição. Irmãos, o orgulho pergunta: quanto posso preservar? A adoração diz: o quanto eu posso entregar. Irmãos, as coisas custam. Perdoar custa, servir custa, obedecer custa, preservar custa, amar custa e adorar também custa. Não, irmãos, ele diz: eu não vou oferecer nenhuma adoração que não me custe entrega, foco, energia, que não me custe o cansaço, que não me custe o foco, que não me custe o olhar fixo em Deus, que não me custe, eu não vou entregar nada para Deus que não me custe. E é interessante que, irmãos, é bonito quando a tua adoração nasce da tua abundância, mas existe uma adoração que nasce fruto de um tempo de disciplina, de lágrimas, de arrependimento, e isso move os céus. Essa adoração tem um peso, ela possui verdade, ela possui entrega, ela não é movida pela conveniência, ela é movida pela entrega total. Ele diz: eu não vou oferecer nada a Deus que não me custe alguma coisa. E ele compra, ele dá um dinheiro. Os estudiosos dizem que ele deu 5 vezes mais do que o terreno valia. E ele vai e paga, e ele vai lá e constrói um altar. E ele vai lá e acende, coloca ali um cordeiro e oferece a Deus de mãos levantadas. E ali, naquele lugar, naquela eira, a Bíblia diz assim, olha só, Crônicas 21, 26, edificou ali um altar ao Senhor, apresentou holocausto, oferta pacífica, invocou o Senhor, e o Senhor lhe respondeu com fogo. Você sabe quanto tempo Deus não respondia com fogo? Tem 3 eventos mais significativos de fogo na Bíblia: Abraão, Moisés, Elias 4 e Davi. Muitos anos em que Deus respondia com fogo. Mas não é interessante que Deus foi responder com fogo num pecador, debaixo de disciplina, rendido, e Deus foi lá e visitou. Irmão, olhe para esse texto. Deus não está procurando pessoas perfeitas. Deus não está buscando gente que faça tudo certo. Deus está procurando gente que sabe se entregar do jeito certo, que sabe se arrepender do jeito certo, que sabe que tem o caminho do coração de Deus. Não é interessante, querido, que a Bíblia diz que quando o fogo cai, o anjo que estava com a espada desembainhada para entrar em Jerusalém, ele coloca a espada na bainha e desaparece. Porque o altar aonde o orgulho morre, aonde a autossuficiência é quebrada, é o altar que o favor é trocado. É o altar onde muda tudo, irmão. Eu quero dizer, tem pessoas aqui que estavam debaixo de uma espada sobre a sua família, uma espada sobre o seu trabalho, uma espada querendo destruir a sua empresa. Eu quero dizer hoje, no nome de Jesus, que essa espada está sendo colocada na bainha do anjo. Deus está vendo a sua adoração, Deus está vendo o seu arrependimento, Deus está vendo a sua coragem de adorar no tempo difícil, e Deus está dizendo: hoje o teu favor foi transformado, hoje a tua sorte mudou, hoje Deus vai marcar uma transformação. Eu queria que alguém aqui cresce nisso que eu estou falando. O lugar da disciplina vai virar o lugar do favor. O lugar, irmãos, do peso, da disciplina, virou o lugar da presença de Deus. O lugar do juízo
se transformou no lugar aonde Deus disse: aqui a minha presença vai ser para sempre. Ou seja, irmão, quer saber aonde Deus derramou a Shekinah dele e a glória permaneceu para sempre? Foi no lugar aonde ele tratou um homem com peso, aonde um homem passou por problemas, aonde um homem tomou decisões erradas, aonde um homem fez o que era errado aos olhos de Deus, mas aquele homem se arrependeu, voltou para Deus, e Deus disse assim: no arrependimento eu vou derramar a minha glória para sempre. No homem que tem um coração humilde, eu vou colocar a minha Shekinah ali. Então por que Deus escolheu ali, aquela eira de Araúna, para colocar o templo dele? Ele escolheu, irmão, porque essa história mostra que Deus não coloca a glória dele em lugares perfeitos, em empresas perfeitas, em casas perfeitas, em homens perfeitos. Deus coloca a glória dele em homens arrependidos, em homens que adoram. Alguém me ajuda e celebra ao Senhor. Se coloque de pé, por favor. Deus, irmãos, Ele olha e diz assim: no lugar que o homem sentiu a disciplina mais dura, imagine um mundo de pessoas mortas, 70 mil pessoas, uma dor profunda, um tratamento de Deus. Tem gente aqui que passou, eu estou dizendo passou porque eu tenho essa palavra profética hoje. Passou por tratamento de Deus. Eu quero declarar que você passou. Eu quero declarar o basta do céu para a terra hoje. Deus disse: basta até aqui. Basta até aqui. E no lugar onde o homem foi tratado, quase que prensado, o orgulho se levantou, Deus derrubou o homem. Ele se arrependeu e foi a palavra dura. Ele disse: eu vou ser tratado aqui. Ele foi tratado. Irmãos, ele não fugiu da consequência, ele foi tratado. E tem pessoas aqui sendo tratadas em algumas consequências. Tratadas, e Deus disse: sim, eu te passei por essa moinha, eu te passei por esse arroxo, eu te passei por esse tempo difícil. Chegou o tempo, chegou a hora, basta. Irmãos, tem pessoas aqui que havia uma espada desembainhada sobre o seu casamento. Nós estamos declarando hoje que o anjo está colocando a espada de volta na bainha. Que hoje Deus disse: basta esse anjo, e a sua adoração está mudando a sorte de alguma coisa. A sua adoração está mudando a sorte de algum lugar, está mudando a sua sorte. Você pode levantar as mãos ao alto aqui nesse lugar, como Davi levantou as mãos, como Davi adorou, como Davi celebrou o Senhor, depois de ter errado, depois de ter falhado. E Deus disse: no lugar do arrependimento a minha glória está. No lugar de alguém sincero a minha glória está. No lugar de alguém que não desistiu, que não ficou na culpa, mas foi para adoração, a minha glória está. A minha glória está. Levante as suas mãos hoje, porque é esse lugar aonde a Shekinah de Deus, aonde o favor de Deus, aonde a sorte. Faz-me olhar pra cruz, tira a dureza do meu coração. De joelhos eu imploro o teu perdão, pois tua graça joga minha carne ao chão e me ensina o valor da comunhão, do beber do vinho e partilhar do pão. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós hoje aqui estamos como Davi, confiados na tua misericórdia, não no nosso braço,
como nós já erramos na vida de confiar no nosso braço. Como nós colhemos coisas porque não ouvimos a Tua voz, que veio por pessoas que estavam ao nosso redor. Ó Senhor, como nós vivemos lutas, Deus, que nem precisávamos, fizemos pessoas ao nosso redor sofrer. Como Davi, ó Deus, passamos por estreitos, provamos situações amargas, ó Senhor, mas nós vimos que como Davi se arrependeu, nós nos arrependemos. Por isso, Senhor, nós ouvimos o basta do céu, o chega, o até aí, daí para frente o anjo não vai mais. Daí para frente a luta não vai mais, daí para frente a dor não vai mais, daí para frente a lágrima não vai mais. E hoje aqui nós estamos confiados, ó Senhor, que esse anjo colocou a espada na bainha e que ele está retornando e que o tempo de favor e de graça e de visitação nasce sobre a nossa vida. Nós, ó Pai amado, levantamos a mão para esse novo tempo, nós aceitamos esse novo tempo, nós dizemos: chegou um novo tempo para nós, chegou um novo momento e nunca mais confiaremos na nossa força, confiaremos no braço forte do Senhor, na sua graça, no nome de Jesus. Se você crê assim, dê uma salva de palmas ao Senhor. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao Vamos dizer isso juntos, dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a cumprir todo o teu querer. Dai-me um coração igual. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante a luz do seu rosto, que hoje a fase do tratamento passou, a fase da disciplina passou, a fase do alinhamento passou. Nós estamos dizendo que a espada voltou para a bainha e o favor foi decretado sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre a sua família, sobre tudo que é seu, no nome de Jesus. Deus te abençoe. Abraça alguém e diga: foi bom estar aqui. Deus te abençoe. E esse foi o nosso culto CN quarta-feira. Muito obrigado você que esteve conectado conosco através do YouTube. Se você está voltando para Jesus ou se reconciliando com Ele, eu te convido a reconhecer esse QR Code que aparece aqui na tela, ou então digita aqui no chat: eu estou aceitando Jesus, estou voltando para Ele, porque nós queremos te reconhecer e te engajar em um pequeno grupo, que você faça parte de um discipulado. Enfim, são muitas abas dentro da CN para que você possa se engajar, crescer em graça, em conhecimento, diante de Deus e também diante dos homens. Que palavra abençoada! Todas as quartas você é o nosso convidado mais que especial nessa transmissão. E aos domingos nós também temos transmissão dos nossos cultos às 10 da manhã, às 17 horas da tarde e 19h30 da noite. Eu reforço que nós temos um treinamento para os nossos voluntários da CN Fortaleza nesse sábado, a partir das 8 horas, sobre acolhimento e inclusão das famílias atípicas. Então, se você é voluntário da CN, esse é um lugar para você estar, sábado, a partir das 8 horas da manhã, aqui na CN Fortaleza. E você, mulher que ainda não se inscreveu
para o Retiro de Mulheres Céu na Terra, que vai acontecer no dia 7 e 8 de agosto. Não perca tempo, se inscreva, acesse lá o nosso aplicativo ou o Linktree no nosso Instagram para que você possa ter essas informações. Todas as nossas pastoras, a Bispa Raquel vai estar lá ministrando, um tempo precioso para você, mulher, então não deixe de se inscrever. E você que quer viver um novo tempo da parte de Deus sobre fortalecimento, está chegando aí mais uma turma, né, de um evento muito especial da igreja, de um treinamento, de um curso muito especial, que é o Veredas Antigas. Então, no nosso Linktree também no Instagram, tem como você acessar e se inscrever. Deus abençoe você. Até a nossa próxima transmissão.